Estamos começando o programa Diana Zortica, mais uma vez, não é? Um programa de utilidade pública, com várias dicas. A gente está falando sobre greve, sobre direito de consumidor, enfim, aqui no PROCON Porto Alegre. Eu conversei com a coordenadora jurídica do PROCON Porto Alegre, que é a Priscila Teles dos Santos. Então, você acompanhe o programa, que tem várias informações. Se você tem alguma dúvida, alguma reclamatória, entra em contato com o PROCON, que o PROCON está aí resolvendo, na média de 90% dos problemas aqui trazidos para a sede. Então, acompanhe, que estamos começando agora. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, o programa Diana Zortica está aqui na sede do PROCON, PROCON Porto Alegre, aqui na Rua dos Andradas, né? E hoje eu vou conversar com a coordenadora jurídica do PROCON Porto Alegre, que é a Priscila Teles dos Santos, que a gente ainda vai falar, né, sobre como é que está essa função da greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa assim que mexeu muito com o país, mexeu muito com todas as comunidades, né, de norte a sul, né, Priscila? E como é que está isso ainda, né? Porque com toda a equipe do PROCON, todas as pesquisas, todo o trabalho de vocês, como é que está isso ainda? Já está resolvido? Não, ainda não, né? Ainda não, longe de estar resolvido. Boa tarde. O trabalho do PROCON não encerrou com a retomada dos caminhões, enfim, com a greve dos caminhoneiros. Pelo contrário, né, nós temos trabalho ainda por um bom tempo, porque o período de paralisação, nós, periodicamente, já é da rotina do trabalho do PROCON, fazer as fiscalizações dos postos, verificando qualidade de combustível e preço, né? Como é que é feita essa averiguação? Nós notificamos os postos aleatoriamente para que nos indiquem, nos forneçam as notas fiscais de compra de combustível, gasolina, diesel e álcool, etanol, e para que a gente faça um comparativo. Nós publicamos também no site do PROCON e na página da Prefeitura os postos com os preços mais altos e os preços mais baixos, então fica aquele histórico ali sempre que é acessível para a população poder ter uma noção do seu bairro, onde é que está o preço mais em conta, qual é o posto que está mais caro. E com a paralisação, nós tivemos um trabalho muito intenso, né, nos mais de 270 postos que tem em Porto Alegre, verificando quais os postos que tinham combustível, quanto de combustível eles tinham, o preço que eles estavam recebendo das refinarias, quanto eles estavam vendendo, e isso vem desde a retomada até hoje num modo bem intenso, assim, de 2 vezes por semana a gente ligar para todos os postos, não só a gasolina, como também do gás de cozinha, né, que a gente precisa também. E então é um trabalho bem árduo de fazer todo esse levantamento, né, porque imagina, nota fiscal de posto de combustível de 15 dias de compra é muito material que nós fizemos isso quase que manualmente, artesanalmente, porque nosso sistema não comporta isso. Um trabalho bem árduo, um trabalho de formiguinha mesmo, assim, de receber toda a documentação, escanear, digitalizar, apontar em planilhas, para que nós pudéssemos fazer um mapeamento, né? Isso não acabou. Isso está sendo feito em conjunto com outros órgãos
de defesa do consumidor também, com o Ministério Público, com a própria ANP nos auxilia, Sulpetro também, né? Todos em conjunto mesmo, para que não haja abusividade no mercado, para o consumidor final não pagar o pato, digamos assim. Pois é. Até o que eu vejo, assim, muitas pessoas, muitos motoristas, até os de aplicativos, né, estão passando muito para o GLP, em função desses valores, né? E qual é a dica do Procon? Isso é uma coisa que a longo prazo vale a pena ou não? Porque o investimento inicial é alto, né? Eu não tenho propriedade técnica muito assim para falar sobre a questão do GLP, né? Do GNP, o GLP. Mas assim, a gente sempre orienta o consumidor a ser muito diligente em todo serviço que ele for contratar, né? De fazer uma pesquisa por exemplo, no período da paralisação, a gente sempre orientou assim, cuida daquele posto que tu abastece, para ver se aquele cara lá não botou um preço abusivo numa gasolina que ele já tinha em estoque ainda, porque para te não voltar lá. Diz, olha, eu abasteço aqui hoje porque eu estou precisando dessa gasolina, mas não retorne. Porque realmente o custo da gasolina, ele é muito alto. A gente que usa e influencia em tudo, né? Então, o transporte aumentou o valor, até naquela época mesmo, assim, estava com valor mais alto. Né? Tudo reflete em tudo. E a gasolina tem aumentado gradativamente. Então, muitos aplicativos, não a plataforma em si, mas sim os motoristas, né, estão aderindo porque é muito mais econômico no custo-benefício para quem está rodando o dia inteiro no trânsito aí, né? É muito alto o valor da gasolina. E para quem, assim, nessa época, nos dias de hoje, que está com valor diferenciado de combustível acima de uma média em tabela, recebem multa? Como é que funciona isso? Assim, ó, não existe a tabela de... não existe um valor tabelado, tá? Existe uma prática comercial que cada posto calcula de acordo com o seu custo e benefício, talvez assim, no seu lucro, né? O que nós cuidamos? Tá, o posto que... Então, vou te exemplificar. O posto que está com valor, ele estava comprando a X e estava vendendo a 3X num período que estava todo mundo numa média. Porque é mercado, né? Ninguém vai botar um valor lá em cima que tu tem um posto na frente do teu estabelecimento e tu não vai vender. Então, assim, identificado o posto que está com valor acima do valor do valor que ele comprou, embora isso não exista, mas por uma análise de mercado, esse posto ele é notificado para apresentar as notas. Feita essa análise, o posto é autuado, então a fiscalização retorna e autua aquele estabelecimento, ele tem um prazo para fazer uma defesa, né? Se a defesa ele vai fazer, mas aí os argumentos que ele vai usar a gente não sabe. Mas aí então vem isso para um processo administrativo, que esse processo, a autuação gera todo um processo, que é o tempo onde ele tem para efetuar a defesa, como um processo judicial, embora na esfera administrativa. Isso pode gerar uma multa nele, né? Sendo ele confirmada que existiu aquela prática abusiva, ele pode receber uma multa que pode chegar até 12 milhões. Imagina que loucura. E como é que o Procon aqui em Porto Alegre e o Procon RS, nessa função toda, assim, vocês reagiram e conseguem fazer o trabalho, porque as equipes são enxutas, né, Priscila? Sim, são muito enxutas. Por exemplo, do Procon RS eu não sei te dizer qual é o número de fiscais, mas aqui no Procon Porto Alegre nós temos uma equipe muito pequena, mesmo. A gente está falando em talvez 4 ou 5 fiscais atuantes na rua. Então, para atender uma cidade como Porto Alegre, né, com o número de habitantes, e que, falando em combustível, não é o nosso único trabalho, a gente faz fiscalização de fila de banco, né, porque existe uma legislação municipal que determina o tempo de espera e as pessoas denunciam, e nós temos a fiscalização de rotina nesse sentido. Nós fiscalizamos supermercados para ver validade de produto. Sim. Nós fiscalizamos o comércio para verificar a precificação. Os produtos têm legislação municipal que exista preço em produtos. O estabelecimento que não tiver adequado, ele é autuado no mesmo processo do posto. Todos que estiverem em desconformidade com o que pede o código, com o que exige o código,
ou com a legislação municipal, ele é autuado. Tá? Nós temos hoje mais de 500 processos tramitando dentro do PROCON. Mas se tu fores analisar perto do que é um número de demandas que nós temos, é baixo, porque se consegue resolver num momento de conciliação. Tu mesmo disseste que teve um problema, né? E que conseguiu ser resolvido. Para te teres uma ideia, nós tivemos em 2017, nós temos hoje, 2018, tá? Até julho, nós já temos registrados aqui mais de 10 mil atendimentos. Imagina. E é um percentual alto de resoluções, né, Priscila? Então, nós temos um percentual de 90%, vamos arredondar 90% de resolutividade. Que o consumidor, quando chega ali, lá no atendimento presencial, que é aqui no térreo, o atendente ele vai falar com o fornecedor e vai tentar amigavelmente resolver aquele problema. Não já vai chegar mandando fiscal, abrindo processo, autuando. Não. É uma tentativa amigável, porque o consumidor que chega aqui, ele já passou pelo saque, ele já foi na loja, ele já falou com o vendedor, ele já falou com, no mínimo, 6 canais até chegar no PROCON. Então, nós temos um índice de resolutividade alto. Ótimo. E o mais bacana, que foi um levantamento que a nossa direção fez há poucos dias, nós conseguimos retornar nessa resolutividade, falando em dinheiro para os consumidores, mais de 34 milhões de reais. Imagina. Dentro do que foi resolvido. Olha só. Então, é um serviço primordial para a comunidade, né? Para a sociedade. Porque a pessoa diz, não vai adiantar, não vou procurar PROCON, porque as coisas a gente reclama, não resolve. Resolve. Mas, Priscila, eu vou chamar o nosso intervalo comercial e a gente continua na sequência, que eu vou até contar assim, rapidamente por cima um fato que aconteceu comigo, que o PROCON resolveu, né? Então, quer dizer, tem solução, acho que cada um tem que buscar os seus direitos. Por isso que, mais uma vez, eu estou aqui hoje conversando contigo. Outra vez eu conversei com a Sofia, que é a diretora daqui do PROCON Porto Alegre, né? Que é uma pessoa maravilhosa, hoje não está presente, né? Aqui na sede. Então, a gente volta já aqui com a Priscila no PROCON. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, né, voltando esse bate-papo aqui com a Priscila Teles dos Santos, que é a coordenadora jurídica do PROCON Porto Alegre. No bloco anterior, eu até deixei em aberto que falaria de brevemente, né, de uma questão que aconteceu comigo. Eu comprei numa empresa de São Paulo, por site, 2 televisões no ano passado, mais ou menos um ano atrás, acho que foi em junho ou julho. E eu não recebia as televisões. Comecei a entrar em contato com a loja e mandava comunicados para eles e tal. Não tinha retorno nenhum, e não recebia. Peguei o telefone, ligava e dava como número inexistente. O que eu fiz? Como eu paguei com boleto, né, eu peguei a página da loja que existia, peguei o boleto que eles mandaram, peguei o pagamento também, né, Priscila? Trouxe aqui no PROCON. Porque o que o PROCON me informou? O banco que emite o boleto tem que se responsabilizar pela empresa.
E o que aconteceu? Foi emitido pelo Bradesco. A ouvidoria do Bradesco me ligou, perguntaram o meu bairro, qual a loja que eu queria para ir lá, levar meus documentos, né? E fiz o BO também, claro, né? Tudo direitinho, conforme o PROCON me orientou. E o Bradesco me ressarciu os valores, aqui através de vocês. Então, assim, ó, exemplo pessoal meu, que eu gosto de passar, Priscila, porque às vezes a pessoa... às vezes é pouca coisa, R$500. Não, vai atrás. Não importa, o dinheiro é teu, o direito é teu, né? Foi levado injustamente, acho que você tem que ir atrás do que é seu, né? Cultura. Infelizmente, dentro dos números que nós falamos, nós temos mais ou menos, assim, a gente pode colocar aqui, de 2% a 3% da população faz reclamação. Só? Só. Então, as pessoas têm a ideia, geralmente, num geral, que reclamar é feio, é chato, eu estou reclamando, eu estou sendo chato. Não, pelo contrário. Nós temos que saber como fazer as coisas da forma certa. Como tu disseste, eu peguei o comprovante do que eu comprei, o comprovante do que eu paguei e que não me entregou. Claro. Então, tem alguma coisa errada. Nesse ponto, só fazer um pequeno alerta, porque assim, a gente tem a obrigação de educar. E que nem... eu sempre digo, o consumidor... Eu sou consumidora, tu é consumidor, nós somos consumidores 24 horas por dia. Claro. Nós temos a responsabilidade também em ser diligentes. Essa compra de internet... Tá. A devolução não, essa compra com pagamento em boleto é muito perigosa, porque principalmente nas épocas de grande venda, que é Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, se tu por exemplo, assim, tem uma televisão que custa R$3.000, estão me vendendo por 500, pagamento no boleto, desconfia. Desconfia porque não existe, isso não existe. Muitas pessoas, no teu caso, tu conseguiu ser ressarcida, então não ficou no prejuízo. Mas muitos casos... Nossa, é demais, assim, então tem que ter cuidado, porque tu tem que olhar o site, tu tem que olhar o CNPJ, tu tem que ver se aquela empresa existe, dar uma pesquisada na internet, ver se tem reclamação. Eu procuro, até de sites conhecidos, eu procuro, às vezes, eu vou dar uma olhada se não tem muito processo, né, muita reclamação. Então, a gente sempre tem que estar cuidando. Mas é cultural das pessoas não quererem reclamar, e não é feio reclamar. Tem que vir aqui, porque... Se as pessoas tivessem ideia do que é resolvido, do que é possível se resolver através do atendimento do PROCON, elas procurariam muito mais, não deixariam... Independente se for 10, 20 ou 30, é teu, é de direito teu. Temos direitos e deveres, né, Priscila? Quando a gente tem todos os deveres, né, os impostos e tudo mais, tem direito também, quando te sentir lesado, de fazer uma reclamação. Não, isso é um alerta, que até eu gosto de fazer as matérias aqui com vocês, Priscila, para a comunidade, justamente isso aí, para o pessoal até relaxar. Agora, a gente estava comentando no intervalo, o que tem mais reclamação no PROCON? Gente, até pelo movimento de uso, as operadoras de telefonia, né? Sim, são líderes. Há muito tempo elas lideram o ranking das mais reclamadas. Como eu digo, é por conta do número de usuários, obviamente, né? Que hoje internet não tem quem não tenha. Mas, dentro disso, nós temos um índice de resolutividade bom também. Isso é muito importante, porque os problemas eles vão ocorrer. Nós temos que verificar se as empresas estão resolvendo. Como eu digo, quando a gente resolve o problema de uma telefonia A, B, C ou D, eu estou resolvendo o problema do teu cliente. Então, a empresa, para ela não perder o cliente dela... Claro. Interesse dela resolver. Lógico. Não deixa que o PROCON resolve. Por isso, pensando nisso, nessa harmonização das relações de consumo, que nós temos o princípio sempre a pergunta básica do nosso sistema. O consumidor procurou a empresa antes de vir ao PROCON? Se ele não procurou, a gente sempre orienta, vai lá, conversa, tenta. Se tu não conseguir, retorna que a gente te ajuda. Não é para mandar num ir e vir, é para que a pessoa... Porque o processo aqui é demorado. Se não se consegue na hora no telefone, é demorado, leva 30, 40 dias. E às vezes tu tá ali há quanto tempo já esperando, tu vai levar mais um tempo, né? Então a gente sempre orienta nesse sentido. Agora o que nós temos... Nas telefonias, antes a gente encaminhava o consumidor para... Tinha uma pessoa X, então, uma empresa que vocês já davam um nome, procura para resolver a situação. Agora é tudo aqui. Tudo aqui dentro. Antes a gente tinha, assim, a grande maioria dos fornecedores, a gente chama hotline. Nós temos canal direto PROCON.
Não é o canal do saque, da ouvidoria, do relacionamento cliente. É canal que sabe como é trabalho de PROCON, sabe que é diferente dos outros operadores. Então, chegava aqui o consumidor da operadora A. Eu tenho problema com eles. Olha, a gente tem um fulano aqui no centro, tu vai lá, fala com ele, diz que tu teve aqui no PROCON e fala o teu caso. A gente faz sempre essa filtragem e enviava. Claro que a pessoa, um idoso aqui, a gente está no centro aqui do lado da Casa de Cultura, fica um pouco mais longe do centro dos transportes, enfim. Então a gente acabava atendendo aqui, não vai mandar essa pessoa voltar lá. Ou um dia quente, ou um dia chuvoso, ou grávida, criança, enfim, a gente sempre teve esse cuidado. A pessoa até desiste no meio do caminho, né? Cara, e pensa no quê? Muita burocracia, não vou. Empurrando para outro lugar, né? Não querem resolver. Não, pelo contrário, a gente sabe que ali eles vão resolver. Pensando nisso, o que a nossa gestão criou, né? Combinou e deu certo. Trouxe para dentro do PROCON estas pessoas que estavam dentro das telefonias e trouxe para cá. Nós disponibilizamos um espaço, eles montaram os seus kits e ali, chegou ali o fulano, eu sou da operadora A. Então, tu vai ali, fala com o fulano que ele vai te resolver. E ele resolve. Às vezes é uma fatura, é uma cobrança de uma taxa, de uma coisa que não era, uma linha que ele não contratou, um cancelamento que estão cobrando uma multa de fidelidade que não existe, um serviço mal prestado. Olha, passei 15 dias do mês que não funcionou a minha internet, eu não vou pagar o mês todo, eu quero a proporcionalidade do meu serviço. Sim. E isso eles resolvem. E isso é muito bacana, porque tu consegue dar a agilidade para o consumidor, que quando ele chega aqui, ele já passou por diversos canais. Experimenta ligar para um 0800, espera, eu digo assim, tu tem que ter tempo, né? Para sentar e ligar. Até tu digitar o número que tu quer, tu já ouviu tanta coisa, tem que voltar, porque não é prático, não é fácil. E cansa, né? E tem que ter tempo. E não tem tempo, exatamente. Tem que ter tempo, tem que ter tempo para ligar. Agora, isso é fantástico, né? De resolver tudo aqui, porque telefonia, realmente... Olha, vocês trabalham, hein, Priscila? Vocês não param. Eu já faz um tempo, até desde a época da greve, eu estava querendo entrevistar a Sofia, e a Sofia em viagens para Brasília, em viagens aqui e ali, com reuniões e tudo mais. E hoje, né, Priscila, vocês também tiveram uma reunião a respeito da energia elétrica, né, com a ANEEL. Como é que tá? Porque é um outro caso também que aumenta muito a energia elétrica, é a tarifa vermelha, é a tarifa verde, daqui a pouco vai ser, sei lá, já tem a amarela, daqui a pouco vai ter a roxa, as privatizações. Como é que está esse processo? Nossa, a gente está com, em relação como diz, de energia, é um caso bem delicado. Essa reunião hoje que teve da ANEEL, que foi aqui em Porto Alegre, eles estavam apresentando e comunicando assim como funciona a plataforma do consumidor.gov. As exigências da ANEEL em relação a cada empresa, o que eles precisam ter, canal de atendimento, o SMS para comunicar a falta de energia na comunidade. Não se tocou nessa questão de tarifação, porque isso é um assunto bem delicado. A gente está com uma demanda bem alta aqui no PROCON, até a gente está trabalhando uma coisa em relação à CE aqui em Porto Alegre, que é a fornecedora dessa região. Pois então, né, Priscila, que complicado isso, né? Porque daqui a pouco, assim, se o PROCON já tem uma equipe enxuta, se está atrás, aí tem que repetir a visita, tem que ficar correndo atrás e não dá any retorno. Isso também para vocês é ruim, né? Que leva mais tempo, né? É ruim e o pior é para o consumidor, porque imagina assim, a energia é um serviço básico. Então, necessário, né? Necessário, não tem como se discutir uma conta e a empresa ir lá e suspender a energia da pessoa. Imagina. Como é que tu vai ficar sem luz? Não tem como. Então, o que vai nos competir, assim, provavelmente, né? Chama aqui a ouvidoria, vamos sentar e vamos conversar o que está acontecendo para não tomar medidas mais drásticas, porque assim, é um volume muito grande de cobertura, então, mas a gente tem que ficar em cima. Em relação ao valor de tarifação, não nos compete, a gente não tem capacidade técnica para isso, não é do PROCON, mas sim em relação à falta de atendimento. Então, isso sim, a gente fica em cima. Em relação à energia elétrica, qual é a principal reclamação aqui no PROCON? A principal reclamação é a leitura, né? Agora, por exemplo, nessa semana, houveram alguns que eu atendi, algumas pessoas que vieram aqui para retorno, que foi trocado o relógio, o medidor. E aí a conta subiu exorbitantemente. Teve um consumidor aqui, ele disse assim, eu sou técnico,
elétrico. Eu não tenho esse consumo na minha casa. E aí a sede disse assim, não, tá certo, e deu, acabou. Tchau. E a pessoa com uma conta de R$800. Gente, que loucura. E a questão de água também, Priscila, porque já falou até agora, tem às vezes umas propagandinhas, tem uns aparelhinhos para tirar o ar da água, que tu acaba pagando o ar que está passando e contando no relógio. Isso funciona, não funciona? Como é que é? Qual é a dica que o Procon dá? Olha, não sei se é fake news, não, mas a gente não recebeu nada ainda nesse sentido de alguém estar medindo e vendo se está pagando além por conta disso. Mas não sei disso, não. Vou ter que dar uma olhada. Não, já vi, tem coloca lá no cano um aparelhinho que não deixa passar o ar, porque se o ar chega na ponta da torneira, automaticamente o relógio está passando, né? Não, isso tema de casa. Então, mas olha, fico muito feliz de estar aqui. Acho que as pessoas podem procurar também o site do consumidor.gov.br, né? Aqui o site do Procon também. A sede é aqui na Andradas 686, né, Priscila? De segunda a sexta. Desculpa. Das 9 às 17. Tá? Sem fechar o meio-dia. Nós distribuímos 90 fichas diárias, mas todos são atendidos. E a gente também tem um canal eletrônico que é dentro do atendimento eletrônico, dentro da página do Procon, que aí recebe um retorno do atendimento em 24 horas, 48 horas no máximo. No máximo. Não, eu senti pelo meu atendimento, a resolução que eu tive com vocês foi muito mais rápido do que eu imaginava. Até eu imaginava que nem ia ser resolvido. E foi resolvido. Experiência própria, por isso que eu assino embaixo. Qual é a página do Procon, Priscila? Aqui, ó. É dentro do site da Prefeitura de Porto Alegre. Prefeitura. É Prefeitura de Porto Alegre.rs.gov.br. Tem a aba do Procon. Não tem um site próprio nosso. A gente vem de dentro da página da Prefeitura. Nossa, que maravilha, que bom. Olha, então, gente, como a Priscila falou até no outro bloco, não fique com vergonha de fazer uma reclamatória, né, Priscila? Acho que, né, repetindo, temos direitos e deveres, então... Um pouquinho de trabalho, às vezes, a pessoa, dependendo do tempo, se não tiver como vir, tem uma procuraçãozinha que a gente fornece ali embaixo, não precisa de ser assinatura reconhecido firma, assinatura simples, traz, olha, meu pai pode vir, meu irmão pode vir, pode te representar, basta que tenha uma autorização, vem aqui a pessoa e despende esse tempo que é interessante, assim, vai conseguir uma resolução boa. Sabe, Priscila, que eu escaneei meus documentos, enviei por e-mail, depois eu recebi um número de protocolo, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que foi assim, questão de um dia para o outro. Foi muito rápido. É muito bom. E só lembrando que esse atendimento é para moradores de Porto Alegre. Para quem não tiver Procon na sua cidade, aí é atendido pelo Procon estadual, que é ali o da 7 de setembro. Que é o Procon RS, aqui é o Procon Porto Alegre. Priscila, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Um beijo bem carinhoso para a Sofia, que é uma pessoa também que eu adoro, sempre nos recebe muito bem aqui, com ótimas informações de tudo. E continuo deixando o programa à disposição de vocês para a gente esclarecer outras dúvidas que vêm por aí pela frente. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. É uma disposição sempre que precisar. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então tá aí, gente, ó, vocês, meus caríssimos telespectadores, né, se tiver alguma reclamação, algum problema,
Está aqui a sede do PROCON na Andradas 686, né? PROCON Porto Alegre, né? 90% dos problemas que venham para cá são resolvidos aqui dentro da sede do PROCON, principalmente na área de telefonia, que é o que mais gera soluções aqui dentro do PROCON. E fica, então, essa dica aqui do programa Diana Zortica de hoje. Obrigada pela audiência. Quero agradecer também a Academia Bioativa Bela Vista. O Zafari, né, que está sempre com a gente já há um tempão, com as propagandas maravilhosas, trazendo agora, em setembro, o show fantástico de Andrea Bocelli. E também um agradecimento especial à nova parceira do programa, que é a Estética Belo Corpo, que fica ali na Protásio Alves, entre a Vicente da Fontoura e a Lucas de Oliveira, né? Aliás, obrigada a Ju, né? Fez meu cabelo hoje e a minha maquiagem. E a Vanessa, as minhas unhas. E agora eu estou começando, então, me tratar com massagens, com cremes, hidratações, enfim, fazer todos os meus tratamentos estéticos ali com a Ju e com a Vanessa, na Belo Corpo, na Protásio Alves. Um beijo e até o próximo programa.